Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, vamos falar sobre o profeta Malaquias. Eu quero trazer uma palavra para você com base neste livro, tá bom? Que se trata de responder uma questão. Dízimos ainda são para hoje? O dízimo ainda é válido nos dias de hoje? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ok? Então, esse é o texto mais popular sobre dízimo, né? E eu quero responder aqui não apenas com base nesse texto, mas nós vamos ver o Antigo e o Novo Testamento, se os dízimos são para hoje ou não, porque essa é a dúvida de muita gente, ok? Dúvida colocada pelos liberais do nosso tempo. Quem são os liberais? São os atuais saduceus, né? Na minha forma de ver, na forma como eu vejo, os saduceus que você encontra lá nos evangelhos questionando Jesus, são os liberais de hoje, que dizem que o dízimo não é mais para os dias de hoje. Tá bom? E eu sei que quando entramos nesse assunto, sempre aparecem aquelas pessoas perturbadas, né? Que parece até que está endemoniado, que vem xingar e falar um monte de coisa e tal, não sei o quê. Para começar, não estou te pedindo nada, ok? Estou apenas aqui tratando de um assunto bíblico. Então, a primeira pergunta para a gente começar essa conversa é: a Bíblia tem autoridade? Porque se a Bíblia tem autoridade, então ela toda tem autoridade, de Gênesis a Apocalipse. Porque quando falamos de dízimo, algumas pessoas desmerecem o livro do profeta Malaquias como se não tivesse autoridade. Quer dizer, a Bíblia toda tem autoridade, exceto Malaquias. Isso não faz sentido. Ou a Bíblia tem autoridade 100% ou não tem nenhuma. Não dá para ter autoridade só em 65 livros, com exceção do livro de Malaquias. Ok? E, indo um pouquinho mais longe, é muito comum e normal, e você sabe disso, que é muito comum e normal, o profeta, quando ele abençoa, quando ele aponta o erro dos outros, a gente aceita. Né? Você recebe aquela palavra, porque é de bênção, é de vitória, ou então está falando dos outros, está falando dos seus inimigos, aí você aceita, a gente aceita, isso é muito normal. E também é normal o contrário. Quando o profeta fala do seu erro, é muito normal você rejeitar, você às vezes até odiar o profeta. Tá? E quando a pregação é sobre dízimo, e no caso Malaquias está pregando sobre dízimo, irmão, é muito comum que muita gente rejeite. Claro, não é dizimista, né? Rejeita, até odeia o coitado do Malaquias. Malaquias é o profeta que está engasgado na garganta de muitos liberais dos dias de hoje. Ora, quando o profeta acusa o pecado dos outros, a gente grita, fala Deus, né? Mas quando ele acusa você de ser tão avarento ao ponto de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, e aí você fica aí, né? Não, calma, não é bem assim, né? Veja bem, procurando argumentos ridículos para tentar dizer que o dízimo já não é mais para hoje. Ok? Aí vem alguém e fala assim, o dízimo é da lei. Ora, a oferta também é da lei. Então, por que rejeita só o dízimo e não rejeita a oferta? Eu vou dizer por que não rejeita a oferta. É porque na oferta é muito fácil roubar a Deus oferecendo sobras. Na oferta você tem a liberdade para colocar suas moedinhas lá. No dízimo não, no dízimo tem que ser 10%. Leia Marcos 12:44. Ok? No dízimo tem um número estipulado, 10%. E para qualquer avarento, 10% é alto demais, porque ele não honra a Deus. Tá nem aí para honrar o Senhor. Agora, para qualquer crente fiel, 10% é baixo demais, porque nós devemos a Ele a nossa vida, que foi salva na cruz. Veja 1 Coríntios 9:11. Tá? Então, dizem por aí, o Novo Testamento não fala de dízimo. Então vá ler a Bíblia. Primeiro, o Novo Testamento fala sim de dízimo. E se isso fosse um argumento, que isso nem é um argumento, irmão. A Bíblia quase toda não fala de dízimo, porque a Bíblia tem diversos assuntos e a prioridade é a salvação. Então, obviamente, vários assuntos vão ser pouco falados, mas não são menos importantes.
Se estão na Bíblia é porque são fundamentais, ok? Não tem nada na Bíblia que você pode jogar fora, tá bom? Então, se ela fala de dízimo, você não pode jogar isso fora, ok? Agora, quando o povo estava passando dos limites, né, no dízimo, aí Deus levanta o profeta Malaquias para denunciar. Veja Malaquias 3, do verso 7 ao 10, ok? E o Novo Testamento, ele fala sim de dízimo. Por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 7, e fala melhor do que qualquer outro texto. Capítulo 7, verso 8 diz assim: aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive para sempre. Quando ele diz assim, aqui está falando do sacerdócio levítico, está falando da lei mosaica, está falando do judaísmo. Aí quando ele diz assim, ali, né, aquele que vive para sempre, que no caso é Jesus, está falando do sacerdócio da graça, que é superior ao sacerdócio levítico, que porque é conforme Melquisedeque. No caso, Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Tá falando da graça, do que é dado aos gentios. Quando ele diz assim, aqui na lei, homens que morrem, né, recebem dízimos, tá falando os sacerdotes, no plural, homens. Mas ali na graça, um só homem, um só sacerdote, o Senhor Jesus. E o autor explica tudo isso a partir de Abraão e Melquisedeque. Leia o capítulo 7 de Hebreus a partir do verso 1, ok? Então, veja que tanto Abraão quanto Melquisedeque são antes da lei de Moisés. Eles estão no Gênesis, eles não aparecem no Êxodo. Estão no Gênesis, tá? E ele não deixa, né, mesmo assim, de mencionar a lei, porque ela tem valor em toda a Bíblia Sagrada. Na verdade, a lei tem valor até hoje. Veja Romanos 7:12 e Romanos 3:31. Tudo isso junto ao fato de que o autor aos Hebreus, em toda a sua carta, ele tem um objetivo, está exortando os irmãos a não voltarem ao judaísmo. Por exemplo, veja Hebreus 2:3, Hebreus 10:39. E a forma como ele convence o povo a não voltar para o judaísmo é mostrando que na graça Cristo é melhor, superior a tudo no judaísmo. E nisso ele mostra que até na hora de entregar o dízimo, esse ato é superior, porque aquele que os recebe vive para sempre, enquanto que no judaísmo são homens que morrem, né? Mas aqui é um só sacerdote que vive para sempre, tá? E veja que interessante, Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. A única coisa que Melquisedeque faz na Bíblia, quando ele aparece em Gênesis 14, é receber o dízimo de Abraão. Jesus é da mesma ordem, o mesmo sacerdócio, meu querido irmão, meu querido ouvinte. A única coisa que o Melquisedeque faz é receber o dízimo e abençoar Abraão. Como que Jesus, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não vai receber dízimo? Se ele é um sumo sacerdote, é óbvio que ele recebe dízimo. E a vantagem, segundo o autor aos Hebreus, é que este vive para sempre. Glória a Deus. E não somente isso, nós temos que ser imitadores de Cristo. E para quem não sabe, até Jesus foi dizimista. E como que a gente sabe se isso não está escrito? Pela lógica. Os seus inimigos, fariseus, saduceus, procuravam qualquer erro em Jesus para acusá-lo. Se ele não fosse dizimista, eles teriam apontado esse erro. Até porque as ofertas eram em público. Leia Lucas 21, verso 1. Então você vai ver vários textos, João 8:6, Mateus 22:35, Lucas 20, 25 e 26, onde esse povo está ali procurando alguma coisa para acusar Jesus. Jesus é da tribo de Judá, que também paga dízimo para a tribo de Levi. A tribo de Judá não é isenta de pagar dízimos. Ok? Para a tribo de Levi. Todas as tribos pagam dízimo para a tribo de Levi. Então Jesus também foi dizimista. E o que prova que ele foi dizimista é que ele tem moral para repreender os outros dizimistas. Veja Mateus 23:23. Ele está falando dos fariseus, repreendendo, dizendo: olha, vocês estão dando dízimo disso e daquilo, mas estão esquecendo isso e aquilo outro. Se ele não tivesse essa moral, na hora os fariseus iam dizer: mas quem é você que nem o dízimo não dá? Irmão, Jesus pagou até imposto. Você acha que ele não ia ter pago o dízimo? Você acha que ele não ia dar o dízimo? Até imposto ele pagou.
Jesus ele foi exemplo em tudo, tá? Por isso, o máximo de acusação que os inimigos conseguiram achar em Jesus foram de questões bobas, como lavar as mãos, Mateus 15:2, né? Ou como curar no sábado, sendo que isso nem é proibido, nem previsto na lei, Marcos 3:2, Mateus 5:17, ok? Porém, não se faz necessário falar de dízimos o tempo todo no Novo Testamento, porque nesse tempo o povo era muito generoso. Veja Atos 4, capítulo 4, versos 34 ao 37. Eles davam 80%, 90%, 110%. Tá? E a prioridade, mesmo no Novo Testamento, continua sendo salvação, agora mais do que nunca. Ok? Mas não é o caso no tempo do profeta Malaquias, onde o povo é tão incrédulo que o Senhor diz: façam prova de mim, seus avarentos, façam prova de mim, tá? E por que ele fala isso? Tá? É como se Deus estivesse dizendo: eu conheço a incredulidade de vocês, então devolvam o dízimo e vejam se eu não vou esfregar a bênção na cara de vocês, tá? Ou seja, devolver o dízimo está ligado diretamente ao coração da pessoa e à fé da pessoa. Então, aquele que quer negar isso, quer se livrar disso, quer dizer que não é dízimo hoje, não tem mais não, é porque está com problema no seu coração e está faltando fé. De quem que Deus está cobrando o dízimo? Através do profeta Malaquias? Do povo. Tá? Do povo. E tem gente que fala assim: não, Deus estava cobrando dos sacerdotes. Irmão, Deus estava cobrando do sacerdote o comportamento correto em receber as ofertas, porque o povo oferta e o sacerdote recebe. E aí Deus está dizendo no capítulo 1 de Malaquias que o povo está trazendo qualquer coisa e o sacerdote, sabendo que Deus não recebe aquilo, ao invés dele rejeitar aquela oferta e orientar o povo a ofertar corretamente, não, ele simplesmente finge que não está vendo e oferece aquilo, qualquer coisa no altar do Senhor. É disso que Deus está cobrando o sacerdote. Ok? Deus não está cobrando dízimo de sacerdote, irmão. Deus está cobrando dízimo do povo. Tá? E qual que era o problema do povo? Por que chega nesse ponto de Deus cobrar dízimo? Veja, Malaquias capítulo 1, abre a sua Bíblia e veja. Malaquias capítulo 1, verso 2. Aquele povo não sentia o amor de Deus na vida deles. Não se sentiam amados por Deus. Olha aí, os que não gostam de dar dízimo. Veja Malaquias capítulo 1, verso 6. Aquele povo não percebia nem o seu próprio pecado, vivia em pecado e fingia que não estava em pecado. Eles nem viam que estava em pecado, de tão cegos espiritualmente que eles estavam. Veja Malaquias capítulo 2, versículo 16. Aquele povo repudiava as suas mulheres, não estavam cumprindo a lei. Veja Malaquias capítulo 3, verso 8. Roubavam a Deus, tá? Eles estavam, veja Malaquias capítulo 3, verso 14, pior ainda, eles estavam cansados de servir a Deus, dizendo que isso é inútil. Abre a sua Bíblia aí, veja Malaquias 3,14, veja o perfil de quem não gosta de dar dízimo, veja o perfil de quem é contra o dízimo, veja o perfil de quem gosta de roubar a Deus, ao ponto de Deus ter que levantar um profeta para jogar toda essa verdade na cara deles, denunciar todos esses pecados. Não sente o amor de Deus, não percebe que está em pecado, repudia as mulheres, roubam a Deus e estavam cansados de servir a Deus. Cansados. É exatamente assim que estão muitos avarentos hoje. Já estou cansado de dar o dízimo. E aí fica procurando um monte de gente na internet que concorda com ele para levantar um monte de argumentos nada a ver com a palavra de Deus para querer, olha, tá vendo? Com base nisso a gente não vai dar o dízimo. Inclusive, tem um pregador muito famoso que se enganaram com ele, que é o pastor Paulo Júnior. Uma pessoa que eu gosto muito de ouvi-lo pregar, né? Tenho um carinho por ele, embora não o conheça, ok? Embora não o conheça. E ele é também ainda de uma linha teológica diferente da minha. Ele é um presbiteriano. Ok? O pastor Paulo Júnior tem um vídeo dele onde ele está falando dos falsos profetas, né, que pedem dinheiro. E as pessoas interpretaram que o Paulo Júnior é contra o dízimo, a entrega do dízimo, por causa desse vídeo. E aí tem um monte de seguidor do Paulo Júnior dizendo: não, tá vendo? O Paulo Júnior concorda comigo, que eu não tenho que devolver o dízimo. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, vai pesquisar a igreja dele, a doutrina dele, o que eles seguem lá. O povo dá o dízimo sim, meu filho. Ele não é contra o dízimo, não. Você confundiu o vídeo do rapaz, confundiu o vídeo do homem, tá? Ele é a favor do dízimo sim, ele é presbiteriano, é linhagem presbiteriana, rapaz, é a mesma doutrina. O Hernandes Dias Lopes foi pregar lá na igreja dele, ok? O que está acontecendo aqui no profeta Malaquias é a religiosidade do povo.
Religiosidade é justamente servir a Deus de aparência, de maneira que coisas como o dízimo não importam tanto assim. Afinal, para manter a aparência não precisa ser dizimista, vamos concordar. Hoje em dia, para manter uma aparência de cristão, não precisa nem frequentar a igreja, como muitos estão fazendo, ok? Então, tem muita gente por aí que fica focando na bênção quando olha Malaquias 3:10. Esse aí é outro extremo, né? Outro exagero que acontece, é outro assunto, tá bom? Que vai ser tratado em outro vídeo. Porém, o cristão que tem temor a Deus, ele vai focar em obedecer, cumprindo o maior mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se o dízimo não fosse importante, Abraão não teria devolvido o dízimo, Gênesis 14:20. Tá? Aí você fala, mas ele fez isso só uma vez. Irmão, o livro de Gênesis não é para ficar mostrando um padrão, ficar mostrando a rotina das pessoas. Gênesis significa princípio, é para mostrar a primeira vez que algo importante aconteceu. Simples assim. Tá? Então, se não fosse importante, Abraão não teria dado dízimo. E ele deu ali naturalmente como sendo um costume, algo que ele sabe que é importante para Deus. Tá? E também Jacó, Gênesis capítulo 21, versos 20 a 22, também Jacó, ele não ia prometer o dízimo para Deus se isso não fosse importante. Ó Deus, eu sei que isso aqui não é importante para o Senhor, mas eu te prometo isso se o Senhor me abençoar, tá bom? Isso não faz nenhum sentido, irmão. Jacó sabia que o dízimo tem valor para Deus, ele sabia que ali era um voto justo que ele estava fazendo com Deus, por isso ele fez esse voto em troca de proteção e prosperidade. E isso tudo antes da lei. Ora, os mesmos, né? Geralmente os que são contra o dízimo são as mesmas pessoas que não acreditam nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, são os mesmos que pregam contra o dízimo. Ou seja, eles erram na interpretação sobre essas questões de pura fé, porque curar o enfermo é questão de fé, né? O batismo, os dons de revelação e etc., questão de fé. Eles erram nas questões de fé. O dízimo também é uma questão de fé, por isso eles continuam errando ao dizer que não é para hoje, que foi abolido e etc. Tanto o dízimo quanto a oferta são para Deus e não necessariamente para uma instituição, para uma igreja, etc. Inclusive tem um outro vídeo aqui onde nós falamos de Malaquias, vou deixar ele aqui passando aqui para você ver. Tá bom? Também uma mensagem fortíssima sobre dízimos e ofertas, ok? Então, sigamos a Bíblia. Toda honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí não venha me dizer aqui nos comentários, mas tem gente que engana os outros e tem, pessoas ruins tem em todo lugar, mas isso não te dá o privilégio de querer alterar o texto bíblico para se escapar, né, de cumprir uma das coisas que está na Bíblia, de cumprir princípios da palavra de Deus, ok? Tudo que você tem que fazer é mudar de igreja e ponto, tá bom? Porque ainda tem muita gente boa, tem muita igreja boa, tem muito homem de Deus no nosso país e no mundo todo, graças a Deus por isso, ok? Uma outra perguntinha, né, que as pessoas fazem muito, o dízimo é obrigatório? Não. Dízimo não é obrigatório. O dízimo ele é uma oferta de primícia, é uma oferta alçada e não pode ser obrigatório porque oferta nenhuma é obrigatória. Tem que ser voluntário do seu coração, ok? Se você der o dízimo obrigatório, você não está ofertando, você está simplesmente pagando uma conta mensal que você tem que ficar pagando. Isso não é oferta, ok? Se você pensar, né, deixar isso dominar sua mente de que o dízimo é obrigatório, então ele vai se tornar só mais uma conta a pagar, igual água, luz, aluguel, telefone, internet, ok? Dízimo é uma oferta de primícia, tá? E você tem que estar, né, com o seu coração generoso para ofertar e assim Deus vai receber. O Caim ofertou de qualquer jeito, Deus rejeitou. O Abel ofertou de coração, Deus aceitou, tá bom? Nós falamos aqui muito sobre oferta já também. Veja as mensagens sobre o profeta Amós, por exemplo. Veja essa série toda, ok? Sobre os profetas maiores e menores, que você vai ver muito sobre oferta, que vai aprender muito sobre essa questão de como que Deus vê a oferta, quando que Deus aceita, quando que Deus rejeita. Tá? Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, mas eu estou te mostrando pela Bíblia Sagrada. Se você parou o vídeo, pausou e olhou os versículos bíblicos, você vai ver que tem toda uma lógica, faz todo um sentido. Amém? Glória a Deus. Mais para frente nós vamos tratar desse assunto de dízimo mais uma vez, Malaquias capítulo 3, versículo 11, e vamos falar sobre a questão da bênção.
Que todo mundo seja, com certeza, né? Você já viu todo mundo pregando aí, seja dizimista, senão Deus não vai te abençoar, e que não sei o que e tal, e fazendo um monte de promessas bem exageradas. Então, num outro vídeo, nós vamos tratar isso daqui tintim por tintim, ok? Aí você vai entender, né, o que Deus está dizendo ali quando ele promete a bênção, abrir as janelas dos céus, etc, etc, tá bom? Então, é um próximo vídeo, dependendo da época que você assistir esse, talvez ele já está disponível aí no canal. O nome do vídeo é O Dízimo Garante a Bênção de Deus? E é disso que nós vamos tratar e vai ser muito importante para a tua vida, para você que está querendo entender mais sobre esse assunto. Amém? Então eu fico por aqui, tá? Se você quiser continuar aprendendo e estudando conosco, nós temos um grupo de estudos no WhatsApp, é fechado, é só para receber estudos, tá bom? Acesse clubedepregadores.com.br, o link está na descrição, lá você encontra o link de convite para o nosso grupo no WhatsApp. Amém? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.